vai continuar de Campeonato Brasileiro com os jogos que aconteceram, né, Vini? Porque o Ceará acabou perdendo para o Corinthians jogando dentro do Castelão, né? Eu esperava um pouco mais do Ceará, porque o Ceará ganhou do Fortaleza, um clássico muito interessante, né? Mas o Ceará tinha desfalques importantes para essa partida, né? O próprio Pedro Henrique, né? E o Pedro Raul são jogadores que foram emprestados pelo Corinthians, né? Então, por questão de contrato, os jogadores não puderam entrar em campo. O Corinthians também teve problemas no seu ataque, né? O Memphis Depay, terceiro cartão amarelo, junto com o Romero. O Yuri Alberto continua machucado. Mas diz aí, Vini, o que é que você viu dessa partida? O que é que você achou que faltou no Ceará para que pudesse sair com um resultado positivo nesse jogo? Então, Silvio, primeiro, você trouxe bem o Ceará com algumas baixas importantes. Pedro Raul, que é o artilheiro do time, que começou muito bem. Com os últimos jogos acabou decaindo um pouco, mas ainda é a grande referência do time. Pedro Henrique, que é o jogador que quando voltou de lesão e vem jogando bem, eu acreditava no começo do ano, quando ele foi anunciado no Ceará, que ele poderia agregar bastante ao time. E ele acaba ajudando bastante, é um jogador que corre bastante com a bola, que finaliza na intermediária de ataque, finaliza de longe, dribla. E é um jogador que é interessante. Sem esses dois, acaba perdendo indo bastante a equipe do Ceará, principalmente na ausência do Pedro Raul, aquele jogador de área. No time do Corinthians, mais ainda a ausência de Romero, de Memphis Depay e principalmente do Yuri Alberto, que é o grande centroavante do time. Tanto que a gente vê no detalhe, a dupla de ataque foi o Guinegão, um jogador jovem que tem as chances dele agora, mas é um jogador que ainda está cru, digamos assim, e o Thales Magno, que não é centroavante, um jogador que joga mais pela ponta, mas que conseguiu fazer o gol da vitória do Corinthians, um lance meio na sorte, digamos assim, porque ele acaba errando na hora de dominar, mas consegue concluir e fazer o gol do time do Corinthians. Mas é um Ceará que teve o domínio do jogo, mas que não conseguiu ter efetividade. A palavra no final é efetividade. O Ceará não conseguiu finalizar. A primeira conclusão do Ceará no gol da equipe do Corinthians foi já aos 80 minutos, se eu não me engano, foi o zagueiro William Machado, ou foi um dos laterais, as que entraram durante o jogo depois, mas muita finalização e pouca efetividade da equipe do Ceará. Puxando aqui, o William Machado finalizou e o outro ali na entrada da área. O jogador mais finalizou na equipe do Ceará foi o Galeano, atacante, que tem 3 chutes, mas nenhum na direção do gol. Mas a gente vê aí 16 chutes do Ceará, 2 defesas do goleiro Hugo, que é um bom goleiro, e para passar por um bom goleiro tem que finalizar bem, coisa que o Ceará não conseguiu. E o Corinthians foi efetivo. 5 chutes, 2 na direção do gol, conseguiu marcar um gol, um jogo que ficou muito aquém da equipe do Ceará. Era a oportunidade de somar, aproveitando dos jogadores ausentes da equipe do Corinthians, mas acabou decepcionando. Exatamente, aos 80 ali foi o Dieguinho, né? Aqui que você trouxe o primeiro chute do gol do Ceará para a defesa do Corinthians, mas é muito bem isso daí que você trouxe, né? Acho que o Ceará sentiu falta do Pedro Raul. Pedro Raul, quando chegou no Ceará, já demonstrou logo que seria um jogador interessante para o Ceará. Chegou marcando gols. É um jogador que estava lá encostado no Corinthians, não estava tendo tantas oportunidades. Não foi o jogador que, por exemplo, foi no Vasco. No Vasco não, no Goiás, na equipe do Corinthians. Né? No Vasco também ele não foi muito bem. No Corinthians também não estava indo muito bem. E o Ceará achou essa oportunidade de mercado
e foi bem interessante, né? O Ceará, eu acho que tem aquela questão, né, Vini, que o Ceará tá fazendo uma boa campanha até, mas o Ceará tá começando a demonstrar um pouco de dificuldade por conta do seu elenco, né? É um elenco um pouco raso para uma equipe do Campeonato Brasileiro. E quando você vê desfalques assim de Pedro Raul, principalmente, você não tem assim outro jogador que você possa substituir o Pedro Raul assim, não que seja a mesma coisa que ele faça, né? Mas que não dê aquela diferença tão grande, né? Não caia tanto, né? E a falta do Pedro Raul faz isso na equipe do Ceará, né? O Ceará, que deixa eu trazer para a tela aqui novamente, para a formação, que é uma equipe que tem um jogador bastante interessante no seu meio de campo, que é o Fernando Sobral, né? E o Lucas Mugni. São jogadores aí que não foram até tão bem na partida para o que eles entregam, mas são jogadores interessantes, né? O Ailon até que jogou no lugar do Pedro Raul, mas são características diferentes, né, Vini? O Pedro Raul é um jogador mais de área, o Ailon é um jogador mais de movimentação, tipo, quando jogava antigamente no 4-4-2 com a bola, ele seria um jogador mais um segundo atacante, né, o Ailon, não seria um jogador de área quanto o Pedro Raul, né? Fernandinho também é um jogador interessante, né? Mas falta um pouco mais de repertório no elenco do Ceará para que quando tiver esses jogadores, no caso do Pedro Raul, ele estava suspenso também, eu lembrei agora, mesmo que ele não fosse por questão de contrato, ele já estaria suspenso, né? Talvez ele até forçou, porque ele já sabia, né, que não jogaria, né? Tem essa questão para não perder a oportunidade. Mas eu acho que precisa de um outro jogador ali para substituir, né? Mas a gente já falou muito do ataque, Vini. Eu tava, antes de começar a live aqui, eu tava dando uma analisada no gol que o Ceará levou, né? É o Ceará que tem, deixa eu botar na tela aqui novamente, o Marlon jogando junto com o William Machado, né? É a zaga do Ceará, o Matheus Bahia pela direita e o Fabiano Souza pela esquerda do Ceará, né? Que ainda tem muitos problemas aí no banco de reservas. Tem o Marcos Vitor, que era do Bahia. O próprio Ramon, não sei se está machucado ainda, que jogou no Cruzeiro, jogou no Vitória. Mas o Ceará tomou um gol de vacilo, a gente pode dizer isso, né? O time que estava armado, taticamente, estava no momento atacando a equipe do Corinthians, perdeu essa bola. O Matheus Bahia tomou a bola nas costas, né? O Carrilho acabou ganhando dele. E no cruzamento, eu percebi que o Marlon, ele chega a dar uma olhadinha para trás, ele vê o Thales Magno. Ele olha para o Thales Magno e meio que aponta para o Fabiano e marcar o Thales Magno. Só que tinha um outro jogador do Corinthians no meio da área, eu não lembro quem foi agora, não sei se foi o Bidon ou se foi o Martinez, estava no meio da área, e aí ele pensou, eu vou marcar quem? Se eu for marcar o Thales Magno, eu vou deixar o jogador que está chegando de frente para o gol sozinho. O Marlon, ele olha só a bola, né? Porque ele não marca ninguém. O Marlon olha a bola, não marcou ninguém, ficou olhando só a bola. O jogador do Corinthians, o Carrilho, ele cruza. O Marlon ainda fura a bola, né? Ele deu um desviozinho na bola. E o Thales, tanto que o Thales Magno domina errado, mas ele estava tão livre, tão livre, tão livre, sozinho, que ele acaba ainda fazendo o gol. Então foi um problema de posicionamento do Ceará, né? Claro que o time estava armado ofensivamente ali naquele momento, e aí acabou que nesse contra-ataque o Corinthians fez o gol, né? Mas acho que poderia ter um melhor posicionamento, um melhor entendimento ali
do Fabiano e do Marlon. O que é que você pensa desse sistema defensivo do Ceará? Eu concordo totalmente, Silvio, com o que você falou. E, para mim, na minha visão, o Ceará tem um problema. Você citou a questão da falta de profundidade no elenco. Eu vou ali, o time do Ceará tem muitos jogadores para o meio campo, mas poucos jogadores para o outro setor. Por exemplo, no meio campo, o Ceará tem um bom meio campo, que é formado pelo Dieguinho, pelo Mugni e pelo Sobral, que está voltando a retomar um bom futebol. No banco de reserva tem opções como o Rômulo, emprestado pelo Palmeiras, que para mim é um jogador de qualidade, mas tem pouca minutagem, assim como o Matheus Araújo. Mas a gente vai para o campo de ataque, o jogador que entrou na vaga do Pedro Raul foi o Ailon, e no lugar dele, a substituição no segundo tempo, o Ailon saiu e já entrou um garoto da base, o Guilherme. Ou seja, a gente já vê uma discrepância dos jogadores. Defesa, mesma coisa. Tem um bom lateral esquerdo, que é o Matheus Bahia, e tem um bom zagueiro, o William Machado, é um zagueiro que está fazendo um campeonato brasileiro muito bom pelo time do Ceará. Um jogador o seguro, porém não está conseguindo equilibrar bem. Quem vai fazer a dupla com o William Machado? O Éder, que não está num momento legal. O Gabriel Lacerda perdeu muito espaço. Luiz Otávio, que já está com a idade mais avançada, 36 anos. O próprio Marlon, que vacilou nesse jogo. Marcos Vitor está inconstante, ou seja, é complicado. O Ramon, o zagueiro, inclusive, parece que está sendo negociado com a equipe do Sport, ou seja, é um espaço meio em aberto para a equipe do Ceará, fica mais numa certa insegurança da parte defensiva. Tem o goleiro Bruno, por exemplo, que está lá, mas poderia ter um goleiro de melhor qualidade também, ou seja, principalmente defensivamente, o Ceará precisa de mais jogadores de melhor qualidade, porque a gente olha para o time titular, ok, mas a gente olha para o banco de reservas e os jogadores não conseguem suprir o nível dos jogadores titulares. A gente vê aqui bem no detalhe. Sai o Ailon, entra o Guilherme Luiz. Sai o Mugni, entra o Lourenço, jogador ok. Mas no time, na parte defensiva, ainda fica muito aquém para o time do Ceará. Faz uma boa campanha com o time do Léo Condé. Em 13 jogos, são 5 derrotas, 5 vitórias, 3 empates. O time está na 10ª colocação. Fez bons jogos, venceu o clássico contra o Fortaleza na volta, venceu também o time do Vasco, o time do Grêmio em casa com o gol do Pedro Raul, fez um jogo muito bom contra o Botafogo no Newton Santos, que terminou 3-2. Enfim, é um time que faz bons jogos, mas, como você disse, vai chegando um tempo da temporada, principalmente desse meio de temporada, que o desgaste bate na porta, e os times que têm jogadores de melhor qualidade nos seus bancos de reserva começam a desempenhar melhor. A gente brinca, né, que o Campeonato Brasileiro começa de um jeito, mas sempre termina com os mesmos times brigando pelo título, Flamengo, Palmeiras, enfim. Esse ano acredito que tenha, inclusive, uma configuração diferente. O Cruzeiro está jogando muita bola. Mas, normalmente é isso. O próprio Bragantino, no passado, chegou a fazer uma campanha muito boa no começo, mas veio a decair depois. Ou seja, às vezes o cansaço as fala mais alto e os jogadores que vêm para suprir não conseguem corresponder de um jeito tão bom como se esperavam deles. Exatamente, o Léo Condé vem fazendo uma boa campanha com o Ceará, né? Vem sendo um treinador que já ganhou essa experiência na Série A e vem fazendo extraindo o máximo desses jogadores do Ceará, né? Mas
Obviamente, o Ceará precisa de contratações, a janela já está aberta já. Começou, se eu não me engano, no dia 10 de julho, vai até o dia 2 de setembro, então tem algum tempo ainda aí para inscrever jogadores, né? Mas precisa, talvez pela posição na tabela, por estar num posicionamento até ok, mas precisa aí de novos jogadores, tanto na defesa como no ataque, já demonstrou aí com a ausência do Pedro Raul e do Pedro Henrique, como caiu um pouco de produção do Ceará, né? A gente já observava isso antes do Pedro Raul chegar no Ceará, e o Ceará tinha essa dificuldade, a defesa também, mas vamos ver o que o Ceará vai fazer aí para modificar, para melhorar ainda mais o seu elenco.